Olá, seja bem-vindo você, seja bem-vinda você aqui ao canal, a mais um vídeo aqui no canal para o estudo do Vem e Segue-me. Essa semana nós estamos estudando Jacó, capítulos de 1 ao 4, e no tema aqui no início desse capítulo, desse estudo desses capítulos, nós temos como tema o seguinte: reconciliai-vos com Deus pela expiação de Cristo. Então, existe uma grande necessidade de nós, seres humanos, nos reconciliarmos sempre com Deus. Porque, como pessoas humanas, somos falhos e estamos sempre falhando em alguma coisa, mesmo quando nós estamos no Evangelho, nos esforçando para viver conforme as leis do Evangelho, nos esforçando para amar mais a Deus e para amar o nosso próximo. Mesmo assim, nós cometemos erros no nosso dia a dia. Então é necessário que a cada dia nós busquemos a reconciliação com Deus. E isso só é possível através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Foi Ele que pagou o preço do resgate para que nós sejamos salvos, para que fôssemos e continuemos sendo salvos do pecado, né? Somente por meio de Cristo que nós conseguimos nos livrar dessa dívida que temos para com Deus. Então, eu vou ler uma escritura que está aqui no livro de Jacó, no capítulo 1, versículo 10, onde diz o seguinte: o povo amava Nefe profundamente por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar, ou seja, pelo bem-estar do povo. Então o povo amava Nefe por isso, porque Nefe sempre trabalhou diligentemente pelo bem-estar do povo, tanto pelo bem-estar temporal, quanto também pelo bem-estar espiritual. Nefe sempre estava empenhado em proteger o povo contra seus inimigos, os lamanitas, e também Nefe estava empenhado em proteger o povo contra o inimigo de Deus, que é nosso inimigo comum, que é Satanás. Como assim? Ora, Nefe estava sempre ensinando o caminho, ensinando a verdade ao povo, para que o povo pudesse servir a Deus da maneira correta, que o povo pudesse sempre acreditar em Cristo e estar pronto, esperando o Cristo, o Salvador do mundo. Então o povo devia viver de tal maneira que estivesse sempre pronto para, quando deixasse esse mundo, estar pronto a se encontrar com Deus. E isso só era possível mediante a fé em Cristo, porque é mediante a fé em Cristo que recebemos o perdão dos nossos pecados e nos tornamos limpos, puros e santos. Então, Nefe, antes de falecer, ele, quando já estava velho e viu que viveria pouco tempo ainda, ele ordenou e designou seus dois irmãos mais novos, Jacó e José, que eram homens justos. Então, Jacó e José foram designados, foram ordenados e consagrados como mestres, sacerdotes e mestres do povo de Nefe, para continuar com o cuidado que Nefe sempre teve. Então, essa era a missão de Jacó, e Jacó entendia perfeitamente, ele compreendia que essa era a missão que Jacó havia recebido de Deus. Foi ordenado e designado por um homem, que foi Nefe, mas Jacó entendia que essa designação e essa ordenação veio de Deus para ele, através das mãos de um homem que tinha autoridade para isso, que era Nefe. Então, nós, como membros da igreja, que possuímos cargos, chamados, designações para trabalhar na obra de Deus, nós devemos ter esse entendimento, que é uma designação que Deus nos deu,
para cumprirmos diligentemente com nossos chamados, trabalhando diligentemente em nossos chamados na igreja, para cuidar dos nossos irmãos e irmãs. E quando nós nos dedicamos, nos empenhamos nos nossos chamados, nós estamos ajudando ao nosso próximo e nós estamos nos beneficiando, adquirindo experiência para crescermos espiritualmente e, consequentemente, obtermos a proteção do Senhor, já que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós estamos nos qualificando espiritualmente. Nós não estamos somente ajudando nossos irmãos e irmãs no seu progresso eterno, mas nós também estamos nos ajudando no nosso crescimento espiritual, no fortalecimento de nossa fé e na nossa caminhada aqui na Terra, quando estamos trabalhando diligentemente no reino de Deus. E no primeiro tópico desse estudo nós temos o seguinte: eu tenho uma designação do Senhor, ou seja, Jacó ele entendia que esse trabalho que ele estava fazendo não era a designação de um homem, não foi apenas Nefe que o designou. Nefe o designou, sim, é verdade, mas só que ao fazer isso, Nefe estava agindo sob a direção de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Então, Deus o designou através de um homem que tinha autoridade. Então, Nefe entendia isso, que ele foi chamado por Deus. Aliás, Jacó entendia isso. Nefe também entendia isso. E Jacó entendia isso perfeitamente, que Jacó foi chamado por Deus para servir aquele povo, para trabalhar diligentemente na obra do Senhor e ajudar aquele povo a percorrer o caminho correto que levaria aquele povo de volta à presença de Deus. E tem uma escritura aqui, Jacó 1, 17 e o 19 diz o seguinte: portanto, eu, Jacó, disse-lhes estas palavras enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente recebido essa missão do Senhor. E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem mancha no último dia. Então, a preocupação de Jacó é ensinar a verdade àquele povo, em chamar aquele povo ao arrependimento. Ser claro com as palavras, ensinar conforme a lei de Deus, conforme as Escrituras. Ele não estava preocupado se algumas pessoas iam se magoar por ter sido chamada ao arrependimento. Ele não fez arrodeios para chamar aquele povo ao arrependimento, mas ele foi bem claro nas suas palavras, dizendo que aquele povo precisava se arrepender. E ele sabia que se ele não fizesse isso, não falasse claramente para aquele povo, o pecado daquele povo recairia sobre ele e sobre os outros irmãos, no caso José, que também era mestre e sacerdote daquele povo. E nós aprendemos que quando temos um chamado de tamanha responsabilidade, por exemplo, o chamado de um bispo, de um presidente de estaca, os conselheiros de bispo, conselheiros de presidente de estaca, um presidente de coro, uma irmã da Sociedade de Socorro. Tem coisas que, se nós observarmos que nossos irmãos ou irmãs estão errando, a gente precisa chamar ao arrependimento, precisa ensinar a verdade. Dizer, irmão, não é assim. De acordo com a palavra de Deus, aqui diz que nós devemos agir de tal maneira. E assim nós devemos ensinar a verdade ao nosso povo, porque se nós não ensinarmos claramente ao nosso povo, os pecados de nosso povo podem recair sobre nossas cabeças. E se nós negligenciarmos, vai recair sobre nossas cabeças. Se nós temos a oportunidade de ensinar, estamos vendo que tem irmãos e irmãs que estão indo pelo caminho errado, a gente precisa ensinar para que as pessoas voltem para o caminho certo.
Depois de nós termos ensinado às pessoas o caminho certo, se as pessoas insistirem em continuar no caminho errado, aí nós já estamos livres de responder pelos pecados delas. Aí é com elas e o Senhor. Mas se nós somos coniventes com o erro, vendo que pessoas estão errando, essas pessoas estão sob nossa responsabilidade. É um familiar nosso, um filho, uma filha, o marido, a esposa, está indo pelo caminho errado, então a esposa tem o dever de alertar o marido, ou o marido tem o dever de alertar a esposa de que esse não é o caminho certo. Olha, o caminho que você está indo, está começando a percorrer, esse não é o caminho correto. A palavra de Deus diz que é de outra maneira. Então vamos ver o que é que está escrito aqui na palavra de Deus. E aí ensinar a verdade conforme a palavra do Senhor e conforme o Espírito do Senhor, para ajudar as pessoas a permanecerem no caminho de Deus ou voltarem para o caminho de Deus. E o segundo tópico diz o seguinte: não permitam que o orgulho de vossos corações vos destruam a alma. Então, Jacó tinha essa preocupação com o orgulho, para que nós, como membros da Igreja de Cristo, a gente não permita que o orgulho destrua a nossa alma, porque às vezes as pessoas se perdem por causa do orgulho. As pessoas não se humilham perante Deus para buscar o Senhor enquanto há tempo, não se humilham perante o seu próximo para se reconciliar com o seu próximo enquanto há tempo, e às vezes as pessoas acabam se perdendo. Se uma pessoa deixar essa vida e no momento que deixou essa vida ela está indo pelo caminho, está trilhando um caminho errado, ela está percorrendo um caminho que não é o certo, ela se afastou de Deus, se afastou do seu evangelho, essa pessoa pode perder a exaltação, pode não ir para o reino celestial. E não significa que é só as pessoas que estão fora da igreja que podem se perder, que podem perder a salvação no reino celestial por causa do orgulho. Pessoas que estão dentro da igreja, frequentando a igreja, também por causa do orgulho, podem perder o reino celestial. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Aperte o sino, deixe ativado o sino para quando tiver novos vídeos aqui no canal você receber as notificações. Também dê o seu joinha aí, o seu like aí, para que a plataforma entenda que esses vídeos são importantes. E esses vídeos falando do Evangelho possam chegar a mais pessoas, tanto não membros quanto membros da igreja. E nesse tópico aqui, falando sobre a castidade, Deus se deleita na castidade. Então aqui o profeta Jacó, ele chama o povo ao arrependimento, principalmente os homens, ele chama os homens daquele tempo ao arrependimento, porque estava havendo falta de castidade entre os homens. Isso estava trazendo muito sofrimento, muita dor para as esposas daqueles homens e para os filhos daqueles homens, porque eles viam o sofrimento de suas mães e os filhos sofriam. As mães sofriam com a falta de castidade. E Jacó lhe disse que os homens estavam procurando ter muitas esposas. Mas na antiguidade, o Senhor permitiu, em certos períodos da história na antiguidade, o Senhor permitiu que um homem tivesse mais que uma esposa. E a gente viu aqui que Jacó ele repreende os homens por estarem tendo mais que uma esposa. Ele diz que os homens procuraram se justificar citando Davi e Salomão, que tiveram várias esposas. E na Israel antiga era comum, a lei permitia que se tivesse mais de uma mulher. Mas o que ocorre é que, mesmo a lei permitindo que se tenha mais de uma esposa, e se naquela época a lei permitia, então eles não estavam pecando por ter mais que uma esposa, por estar fazendo sexo com mais de uma mulher, já que aquelas mulheres eram suas esposas. Se fosse uma outra mulher que não fosse sua esposa, uma de suas esposas, era pecado sexual. Mas acontece que
o Senhor proibiu os nefitas de terem mais que uma esposa. Por quê? Ele disse que no tempo de Davi e Salomão, o Senhor permitiu. Mas Jacó vem aqui e diz ao povo que o Senhor não permitiu que os nefitas tivessem. Por quê? Mesmo que um homem se restringisse a ter sexo apenas com suas... Digamos que um homem tinha 3 esposas. Se ele se restringia a sua atividade sexual apenas às suas 3 esposas, mas ele poderia pecar da seguinte forma, negligenciando a atenção sexual para com uma ou para com 2, dando atenção totalmente a uma e deixando 2 de lado e trazer sofrimento e dor àquelas 2 ou aquela uma, se fosse o caso, que não estava recebendo atenção, tanto na área sexual quanto a atenção da presença física para conversar, para companheirismo, para dar amor, para dar atenção, para dar carinho. Então, tudo isso são formas de ser negligente e cometer pecado. Digamos que também, além dessa parte sexual, ele poderia ser negligente nas necessidades materiais, na assistência financeira e material, alimentação, vestiário, alimentação, vestuário, coisas desse tipo. Então, existem várias formas de ser negligente e de se cometer pecado. E o que é a lei da castidade? A lei da castidade é ter relação sexual somente com a mulher com quem aquele homem é casado ou a mulher com o homem com quem ela é casada. Então, isso é viver a lei da castidade. E antes do casamento, não se pratica sexo de forma alguma. Então, isso é a lei da castidade. Evitar o sexo antes do casamento. Depois de casado, a prática do sexo só deve acontecer com os respectivos cônjuges com quem a pessoa é casado. O marido com sua respectiva esposa, a esposa com seu respectivo marido e mais ninguém. Então, isso é viver a lei da castidade. Então, fora isso, é pecado. Por outro lado, também, quem é casado e não está praticando sexo também está cometendo pecado, está sendo negligente. Porque se os dois são casados, se os dois têm saúde e não estão praticando sexo, ou passam muito tempo sem ter relação sexual, eles estão abrindo uma brecha para o inimigo entrar no meio aí. O marido pode começar a se interessar por outra mulher, a esposa pode começar a se interessar por outro homem. O apóstolo Paulo, ele diz lá no Novo Testamento, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo ele faz um alerta, ele diz que o marido não deve negligenciar as necessidades sexuais da esposa e nem a esposa deve negligenciar as necessidades sexuais do marido. Então, sexo fora do casamento é pecado e a falta de sexo dentro do casamento entre as duas pessoas que são casadas também é pecado. Então, é bom fazer esse alerta aí, porque às vezes as pessoas acham que já tive meus filhos, não preciso mais fazer isso com meu marido, não preciso estar fazendo isso com a minha esposa, já tenho meus filhos. Então, se tem algum problema de saúde que está impedindo, vá em busca de tratamento médico para resolver esse problema, porque se um está sendo negligente ou por vontade própria ou por algum problema de saúde que pode ser resolvido, então estão pecando. Deixando de ter sexo no casamento, estão pecando. Então, está aí o alerta. Então, o pecado dos nefitas era esse. Eles estavam procurando ter muitas esposas, se justificando porque a lei permitia que os antigos tivessem antes deles, e eles achavam que também poderiam ter, mas o Senhor, na sua sabedoria, já sabendo que o homem, tendo muitas mulheres, ele pode negligenciar a atenção sexual para com algumas, ou a atenção de bens materiais para com algumas, dando mais a uma do que as outras,
ou dando mais a duas do que a outras duas, se fosse o caso de ter quatro, por exemplo, ou dando mais a uma, deixando duas ou três sem nada, ou com muito pouco, tanto na atenção sexual quanto na atenção financeira. Então o Senhor viu que isso aí trazia dor e sofrimento para as esposas e também para os filhos, que vinham os sofrimentos das mães, para os filhos que estavam passando necessidade financeira, não estavam sendo tão bem alimentados quanto os filhos de outra esposa, ou não estavam sendo bem alimentados, ou não estavam tendo roupa, sapatos, tanto quanto outros, filhos da outra mulher. Então, tudo isso aí são coisas que estavam acontecendo entre os nefitas. Por isso o Senhor proibiu. O Senhor disse que entre os nefitas era para acabar esse negócio de ter mais de uma mulher, ter mais de uma esposa, e os homens nefitas era para terem apenas uma esposa. Por quê? Porque aí a atenção do marido, os recursos financeiros e a atenção amorosa ia ficar somente para aquela uma esposa, pois o homem só iria ter uma esposa. E nada de ir em busca de mulheres fora do casamento. Então, esse mandamento é tanto para o homem quanto para a mulher. Evitar as ciladas do inimigo, de estar flertando com a mulher que não é sua esposa, de estar flertando com o homem que não é seu esposo. E a mulher, aproxime-se mais do seu marido, dê mais atenção a ele. Atenção de estar perto, de sair junto, de gostarem de conversar juntos, de estar juntos, de ir para um lazer juntos. Atenção de fazer com que o ato sexual aconteça frequentemente. Isso, tanto o homem quanto a mulher é responsável por isso. Não é um ficar sempre esperando pelo outro, ou quando um vai em busca, o outro rejeita, o outro recusa, bota uma desculpa, diz que não está bem, diz que está com dor de cabeça, ou isso e aquilo. Uma vez ou outra é compreensível que a pessoa não esteja afim, não esteja querendo, não esteja bem emocionalmente ou fisicamente, mas isso não deve acontecer por longo período de tempo, porque aí são brechas para que Satanás entre na vida do casal. E com relação ao último tópico, posso me reconciliar com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, como seres humanos que somos, nós cometemos falhas, erros, às vezes pecamos de uma forma ou de outra, somos rudes, somos impacientes ou coisa desse tipo. Então a gente precisa estar buscando a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, que foi quem pagou pelos nossos pecados, foi Jesus Cristo. Então devemos nos arrepender dos nossos erros, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem magoamos e estar sempre recorrendo ao arrependimento. Cristo nos deu essa dádiva gratuitamente. Nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo, então devemos sempre nos arrepender de nossos pecados para que a expiação de Cristo tenha poder sobre nós. A expiação de Cristo só tem poder sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente de seus erros, de seus pecados. E aí, se nós nos arrependemos constantemente, pedimos perdão e procuramos melhorar nossas atitudes a cada dia, buscando ser pessoas melhores, então a gente recebe o perdão e a gente se aproxima mais de Deus. Cristo vive, Cristo nos ama e que busquemos o perdão através do arrependimento verdadeiro. E esse é o estudo do Vem Segue-me que nós terminamos. E até o próximo vídeo. Terminamos esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém.